Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Lemos o capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Foi isso? Falamos, foi depois que eu voltei para o... Ok. Mas hoje nós vamos concluir. Vamos concluir o capítulo, o livro de Ezequiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hã? Não. Não chega tanto, não, a gente vai entender por quê. Olha, assim, eu já li até o 38, né? Leu o 38. O 39 é a mesma coisa. É o Senhor falando aqui sobre Gog, Magog, aquela coisa toda que eu já tinha falado. Então, o 38 e o 39. Então, nós vamos parar aqui no capítulo 40, só que até o fim é dizendo as medidas do templo. Como a gente não vai construir o templo agora, então a gente não precisa ler todas essas medidas, né? Nem tampouco ler a planta, saber desenhar a planta do templo. Então a gente vai pegar aqui algumas coisas que são interessantes e que são aplicáveis e a gente vai parar. Acho que é explicar bastante aqui a questão do capítulo, vamos parar um pouco no capítulo 43, vamos dar uma paradinha no capítulo 47, e depois nós concluímos. 48 já é o último, não há tanta coisa para se falar aqui, além daquilo que nós já falamos de outras vezes. Agora, o que é importante entendermos aqui? Capítulo 40 diz assim: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Vamos parar por aqui, vamos entender alguma coisa. Quantos anos tinha Ezequiel aqui? Milena? Quantos anos tinha Ezequiel aqui? Quanto? 20? Não. O capítulo 40, quanto tempo passou desde a primeira visão dele, junto ao rio Quebar? 20. Está lendo aí na rodapé? Não, foi fazer as contas agora. Aproximadamente 20 anos por aí. Se ele começa o livro dizendo que era no seu 30º ano, entende-se que esse 30º ano seja a idade dele, eu falei aqui no princípio, que aos 30 anos de idade é que se oficiava no templo, não é? E provavelmente ele não oficiou no templo, apesar de ser sacerdote, não oficiou no templo porque não tinha mais templo, ele estava no cativeiro. Então, Deus, aos 30 anos, na época de oficiar, Deus o levou em visão e começou a ter visão, ou seja, oficiou sem templo. Né? E então o que é que aconteceu? Aqui, 20 anos depois, aproximadamente, ele já está aí com seus 50 aninhos, né? Porque, você, Milena, você sabe, 30 mais 20. Então a idade dele aqui, nesta visão, é 50 anos. Agora observem.
no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, que mês era esse? Que mês era esse? Abril. Você não veio pregação domingo? Hã? Sim. Qual mês da Páscoa? Abril. Especificamente era 28 de abril de 593 a.C. Porque nesse dia caiu, no dia do nosso calendário, contando para trás, no dia 28 de abril. Acho que é isso, 28 de abril. Ok? Essa data. No 10º dia do mês, no 10º dia do mês é dia 18 para nós. Dia 28 para nós. 14 anos depois que a cidade foi ferida. 14 anos depois que a cidade foi ferida. Isso significa que, no momento em que ele foi levado até a destruição da cidade, ele ainda ficou lá e a cidade ainda durou aí mais uns 6 anos, não é? Que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Para lá para onde? Jerusalém. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Que monte era esse? Sei lá, muito alto. O Monte Sião, que não é alto. O Monte Sião não é um dos montes mais altos. Qual é o monte mais alto de Israel? Hermon. E Sião, mas por que ele é um monte muito alto? Pois sobre um monte muito alto. Eu já falei para vocês que o Monte Sião, ele é alto espiritualmente. Então, não importa a posição que você, eu já falei isso aqui, não importa a posição que você estivesse, seja você vindo de baixo, vindo de cima, vindo de um lado, vindo do outro, sempre que alguém vai para Jerusalém, sempre diz subindo para Jerusalém. Você pode estar no Monte Hermon, vai descer o monte todinho para chegar em Jerusalém, mas você diz, estou subindo para Jerusalém. Nunca se diz, estou descendo para Jerusalém, porque não se trata de uma posição física, mas se trata de uma posição espiritual. Não importa se é, porque às vezes a gente diz, né, que vou para o sul, vou descer, vou para o norte e vou subir. Não sei porquê, mas as pessoas dizem isso. Para mim, eu subo para o sul e posso descer para o norte. O mundo é redondo. Quem é que marcou a parte de cima e a parte de baixo? Quem é que marcou a parte de cima e a parte de baixo? Então, quem disse que Portugal está para cima e o Brasil está para baixo? Não sei. De que perspectiva? O mundo é redondo. Não tem base para dizer. O Brasil pode estar em cima e Portugal pode estar embaixo. Não é? Agora, claro, que aqueles que desenharam o mundo, eles fazem o que querem com ele, né? Aí colocam os seus países para cima, claro. Hã? Não, isso aí já não pode, né? Mas já colocaram. Enfim. Então ele foi, e levando ali, eis que um homem cuja aparência era como aparência de cobre, já falo, sempre que aparece com aparência de cobre, sabemos que se trata aqui de um anjo, não é? Porque ninguém tem aparência de cobre. Tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Tanto o cordel de linha na mão quanto a cana eram para medir. O problema do cordel é que é para longa distância e a cana ela é para curtas distâncias, e ele diz aqui exatamente as medidas. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos.
cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. E aqui ele vai começar a dizer que eu não vou chegar até lá ao fim, ele vai medir um quarto, tem uma cana, tem duas canas, tem três canas, a gente não vai construir, não vamos lá. Mas vamos tirar algumas coisas daqui. Lembrem-se que o que está acontecendo aqui? Ele começa aqui, Deus o leva em espírito a Jerusalém. Ele começa a ter visões. E nessas visões, ele então vê um novo templo, uma casa. O templo já havia sido destruído. E ele vê construído nesse monte um novo templo. E então ele dá as medidas específicas desse templo. E o que é muito interessante nessas especificações é porque ele é completamente específicos em medidas, em características, e ele viu realmente e mediu ali muito bem as coisas. Às vezes a gente vai fazer uma medição de uma casa, sei lá, para fazer o orçamento, vamos fazer a medição da casa. Na primeira medição eu já nem me lembro mais o que é que foi que eu vi. Tem que tirar foto, anotar, escrever e tirar foto, porque senão eu já nem me lembro mais. E Ezequiel viu o templo todo e é completamente diferente do templo de Salomão. Ele vê um templo completamente novo, não é o mesmo templo de Salomão. Tem o mesmo formato, mas não tem nem os mesmos, a mesma divisão, não tem a mesma divisão, nem a mesma dimensão, porque este aqui chega a ser gigantesco. Uma cana de medir, que ele diz aqui que tem 3 côvados, e cada côvado tem um côvado de 2 dedos, né, 3 dedos, sei lá quantos dedos são, que isto dá 3,10 metros uma cana de medir. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, tem um momento aqui que ele diz que tem mais de 100 canas de medir, ou qualquer coisa desse tipo, que dá bastante grande. É uma coisa mesmo majestosa. Então, ele começa a dar ao povo, e é para dizer ao povo de Israel. Deus dá bastante específico aqui. Vai lá e diz ao povo de Israel o que é que tu está vendo. Agora, se nós lembrarmos, era o povo que já estava em cativeiro, já a cidade havia sido destruída, o templo já havia sido destruído, e o que acontece aqui começaram as profecias, não sei quanto tempo ali, mas a profecia dos vales de ossos secos, a profecia do Gog, Magog e da restauração de Israel, e ele fecha esse ciclo, ele termina o livro, não é, de Ezequiel, já tendo se cumprido as profecias de ser levado ao cativeiro. A cidade já havia sido destruída aqui, né, há 14 anos desses 20. E então, o que acontece aqui, ele começa a dar uma esperança ao povo. Deus, sempre o agir de Deus é um agir de esperança. Sempre é um agir de esperança. A correção de Deus sempre é a de esperança. Quem age de outra forma é o inimigo das nossas almas. Ele é que age de outras. Por isso que no Evangelho diz lá: ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Porque a tentação, o fim da tentação é o quê? Sim, é o pecado, mas a finalidade dela é o quê? A queda. A queda. A queda. As provações de Deus, nunca a finalidade dela é para a queda. As provações de Deus é para a aprovação. Nunca para a queda. Então, as quedas são mesmo as coisas do inimigo para nos fazer cair. Por outro lado, também temos, além das provações de Deus, temos também o julgamento de Deus. Porque Deus é justo. Então, se Deus é justo, ele também faz julgamentos e tem sentenças. E essa sentença que ele dá sobre Israel
exatamente pela sua própria, é isso que ele diz o tempo todo. Vocês, até como Isaías diz, não são os vossos caminhos, não são, na verdade, não são os vossos caminhos tortos. E Isaías chama o povo para endireitar os vossos pés, os vossos joelhos cambaleantes. Firmai os vossos joelhos frouxos ou cambaleantes. Né? Ou seja, porque o povo vacilava pra caramba. Então, e aqui agora Deus mostra ao povo a própria restauração. Olha, vai ser restaurado. Esse templo já foi feito? Não. O templo de Salomão foi reconstruído. Nós vamos ver isso quando tivermos estudado Esdras e Neemias. Foi reconstruído. Na verdade, o templo de Salomão foi reconstruído como se constrói uma favela. Sério? Como se constrói uma favela. Tanto que quando o povo viu o final do templo, choraram. Porque aquilo não era nem digno de ser. O templo não chegava nem aos pés do que Salomão tinha feito. Depois disso, Herodes mandou construir o templo diversas vezes, ou por 2 vezes, se não me engano. E quando Jesus veio, o templo estava em construção. Ainda estava em construção. E por isso que tu dizes que aquela passagem, né, que constrói e derriba em 3 dias esse templo. Jesus, quando chegou lá, só não tinha andaime no templo porque não existia andaime naquela época e aquelas fitas, né? Mas o templo estava passando por uma reconstrução. Okay? Uma vez que o rei Herodes, né, era um semi-judeu, se é que pode-se dizer assim. Não foi construída ainda. Vai ser construído. Edir Macedo não construiu. Esse templo será construído. A maioria das Bíblias trazem um desenhozinho, principalmente as Bíblias de estudo, trazem um desenhozinho acerca desse templo. É até bonitinho de se olhar, mas para já eu quero vê-lo construído. Se estudo, não me perco nele. Mas o diferencial desse que a gente vai ver aqui, pronto, é que esse templo não será. É muito interessante. O templo, a igreja em si, o apóstolo Paulo diz que ela foi algo escondido em Deus, né? Esteve escondido em Deus até chegar à plenitude dos tempos e isso ser revelado à igreja, o formato igreja. Até então não existia mesmo na face da terra, o templo como igreja. A igreja é algo completamente novo. A junção de pessoas para cultuar dentro de um recinto é algo novo. Não é algo que já existia. Isso não foi copiado. Isso nasceu do cristianismo. Certo? Por quê? Porque, por exemplo, já existiam templos. Existiam os templos gregos, existiam os templos das outras civilizações, mas muitos deles existiram até pouco tempo, né, as entradas dos muçulmanos, mas até pouco tempo havia grande quantidade desses templos. As guerras, infelizmente, destruíram muitas coisas, primeira, segunda, mas deixaram relatos dele. Vocês podem, aqui em Portugal tem até ainda tem alguns templos antigos. Se você tiver a oportunidade de ver algum deles, você vai perceber que eles não são habitáveis. Às vezes a própria dimensão dele é muito pequena e não permite que tenha-se culto lá dentro. Outras, ele é até grande, mas ele não é feito para cultuar-se lá dentro. Né? Tem, né? Tem o templo da Diana em algum lugar em Évora, né? Évora, pronto. Não é um templo, as características do templo não permitem a união de pessoas, a congregação de pessoas. Né? A gente só vai ter
A união de pessoa como escola, aí que ainda não tem a função de cultuar, é quando eles vão para a Babilônia, aqui nesse período, que nasce, aqui, quando eles estão aqui, Ezequiel aqui, nasce as escolas de estudo da Bíblia, que são chamadas de... São as sinagogas. São as sinagogas. Né? Então, as sinagogas nascem aqui. Certo? Mas a sinagoga também não é uma igreja. A sinagoga ainda não é uma igreja. A igreja, e principalmente o nome igreja, que vem de onde? Cadê? A Aparecida não está aqui para... Eclésia. A palavra igreja. Que é tomado dos gregos, porque os gregos se reuniam, né, na eclésia para deliberar assuntos de qualquer coisa. Os políticos e tal, pronto. Então, o mais parecido com isso era essa eclésia. E a eclésia se tornou, Jesus Cristo fala da reunião de pessoas a fim em um propósito, eclésia, e Jesus chama a igreja dele, de eclésia. Eclesiastes? Não. Então, o que nós temos do templo é completamente diferente. O templo de Salomão também era semelhante em aspecto de utilização aos templos dos outros, que eram apenas oficiava lá a adoração e a consagração e pronto, né? Os rituais, apenas ritualístico. Ninguém fazia nada no templo que não fosse aquela sessão ritualística, e ninguém poderia entrar. E também nos outros templos também geralmente era muito sagrado que não se podia entrar. Então é mais ou menos isso. Então a igreja nasce verdadeiramente do que nós somos como igreja, nasce mesmo do cristianismo, e Jesus Cristo é que dá essa coisa. Existiam diversas outras reuniões, mas nada verdadeiramente se assemelha àquilo que nós temos como igreja. Ok? Onde é que eu estava? Sim. Aí esse templo ainda não foi inaugurado. Não foi construído. Na verdade, o local onde esse templo vai ser construído, provavelmente esse templo vai ser construído, que é aonde está o templo de Moisés, ou de Salomão, templo de Moisés, o templo de Salomão, que foi destruído, né, logo ali no início acho que, se não me engano, se não me falha a memória, os cálculos, 30 anos depois de Cristo, por volta do ano 60, 70, se não me engano, da nossa era cristã, foi destruído. E então, não ficou lá para se cumprir a palavra de Deus, pedra sobre pedra. A única coisa que restou foi o muro externo, que hoje é chamado de quê? Muro das Lamentações. E dentro do Muro das Lamentações, o que é que há? Há uma mesquita. E essa mesquita, ela não pode ser esse espaço, que é extremamente sagrado, ninguém pode entrar, nem muçulmano, nem judeu. Porque se alguém entrar ali, há guerra. E houve guerra, que eles chamam intifada, um nome assim. Que foi que houve porque um presidente foi lá e pisou. Foi uma confusão que deu, quase que todo mundo morre, quase que você morre e não sabia. Porque aquilo ali, ninguém sabe de quem é quem, enfim. Está lá, no local onde a profecia está dita. Onde a profecia está dita, que vai ser, existe uma mesquita, existe uma guerra que impossibilita a profecia se cumprir. Satanás, ao longo da história da humanidade, tentou impedir
as profecias de Deus se cumprir. E isso é muito claro. Primeiro, porque ele fala que vai restaurar os judeus. Nós conhecemos o Holocausto, a história do Holocausto. Né? Ele disse que enviaria Jesus Cristo para morrer na cruz. Satanás vai lá e tenta impedir aquilo. Deus chamou a igreja e ele, Satanás, por um período de 1000 anos, tentou prevalecer sobre a igreja, desviando a igreja dos caminhos originais. Ele tentou de todas as formas atrapalhar o plano maior, tentando eliminar as profecias, só que a palavra de Deus, ela é poderosa, prosperará para aquilo que foi enviada, e ele tenta a nível também inferior, que é batalhando com cada um de nós. Então, Satanás até hoje impede que essa profecia seja cumprida. Existe uma dificuldade. João Paulo, é possível construir esse templo hoje? Não. Não é. Dentro dessas condições aqui, só será possível se matarem, acabarem, exterminarem com os judeus e muçulmanos. Extermina tudinho. Aí vai ser possível. Enquanto houver judeu e muçulmano, vai ter essa briga terrível e ninguém constrói nada. Então, o que é necessário haver aí? É necessário que se levante um líder, que faça um acordo de paz com toda essa gente, né, por 7 anos, e permita a construção desse templo. Ok? Então vamos lá. Aí ele vai no capítulo 41, no capítulo 42, ele continua falando, dando detalhes sobre o templo, dá mais detalhes. No capítulo 43, que é o que nós vamos ler, ele diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Que glória em hebraico se chama Shekinah? Não. Shekinah? Shekinah? Glória em hebraico significa... Shekinah é bom. Shekinah conta. Essa história do Shekinah, eu fiz de propósito. Vamos chegar lá. Vamos voltar, não tem nada a ver com isso aqui, mas vamos entender esse negócio da glória de Deus. Quando a arca foi levada e passou com os filisteus bastante tempo, antes de ser trazida, porque Deus feriu com a hemorroide do povo. Lá, na época ainda de Eli, os filhos de Eli, aquela coisa toda. Vocês lembram que a nora de Eli estava para ter um filho? A nora dele estava para ter um filho. Teve um filho quando recebeu a notícia. Eli caiu para trás, né? E aí um dos filhos se chamou o quê? Não. O neto de Eli, eu estou falando do filho, o neto de Eli se chamou Icabode. Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Então, a Icabode. E o que significa? Então, Icabode foi-se a glória de Deus. Shekinah não está aí no meio, pois não? Não. Então, a glória de Deus está desse nome aí. A gente tira o foi-se e fica só com a glória. A gente tira o i e fica só com o Kabod. Aí o Kabod é a glória de Deus. Kabod. Shekinah não significa a glória de Deus. Então, eu tenho algum vídeo na internet que explica, e até está sendo um dos vídeos
bastante acessado aí no YouTube, e um monte de gente comentando, uns descendo cacete, outros, uns que derramam a Shekinah sobre eles, outros que não. Mas a palavra Shekinah, ela não existe na palavra de Deus, ela não existe na Bíblia. Não existe. A palavra Shekinah, ela é o nome de uma deusa da fertilidade utilizada aqui, nesse período de Ezequiel, com os caldeus. Quando eles vieram, eles trouxeram essa referência do Shekinah, dessa deusa, da representação, da presença desse Deus, da glória desse Deus, digamos assim. E então os judeus que assimilaram essa cultura vieram de lá e trouxeram essa palavra Shekinah, que não foi incluída na Bíblia, a não ser pela tradução que lá eles fizeram, a tradução para o grego, e então colocaram esta palavra chamada, utilizaram esta palavra, não na própria Bíblia, mas nos comentários, como quem quisesse explicar o que era essa kabod, eles utilizaram a expressão Shekinah. Então, eles erraram e feio. Por quê? Porque quando a gente fala na Shekinah de Deus, isso não existe. E quando nós usamos a expressão Shekinah, estamos falando de uma deusa da sexualidade, da fertilidade. E quando nós cantamos, derrama tua Shekinah sobre nós, cantávamos, nós... Infelizmente, existem muitas igrejas cantando essa música Shekinah. Claro que esses cantores que estão cantando isso, existe uma corrente que diz que não, que isso é ser radical, que Shekinah não significa isso, porque a verdade existem pessoas que defendem o uso da Shekinah, e existem pessoas que não que, como eu, abomino o uso da Shekinah quando atentei para o que significava Shekinah. Existem muitas igrejas, Igreja Batista Shekinah, Igreja Assembleia de Deus Shekinah, não sei o que Shekinah, um monte de coisa Shekinah. O povo gosta de umas coisas hebraicas, né? Não sabe o que significa. Não existe na palavra, na Bíblia hebraica, o nome Shekinah. Não existe. Não existe na Bíblia, na grega, na tradução é que há. Vamos encontrar a palavra Shekinah no Talmud. O que é o Talmud? Talmud é um livro de explicações de costumes e tradições do povo hebraico, do povo judeu. Isso é que é o Talmud. Ele explica todas essas... Só que o Talmud, ele não é... A base dele não é somente a Bíblia, porque é a Bíblia assim, forte e tal, mas ele é muito místico. É tanto que nós temos hoje, que surge do próprio povo judeu, dessa época aqui, a Cabala. O sistema, eu já falei aqui quando eu dei aula de exegese, a interpretação, os tipos de interpretação da própria Bíblia, que eles usam de forma diferenciada. Então, se você lê assim, porque a Bíblia hebraica, ela é cada letra embaixo de cada letra, muito bem milimetrada. E então, se você lê tipo um caça-palavras, traz uma referência, isso é um método cabalístico de ler a Bíblia. E é envolto nessa misticidade toda, e é dentro desse conceito que nasce a Shekinah. Claro, as pessoas que falam Shekinah não está se referenciando àquela, inicialmente, àquela deusa. Mas a palavra vem exclusivamente dela. Porque não existe no hebraico esta palavra Shekinah. O que existe no hebraico é a palavra Shakam, que aí é o verbo permaneceu. Então, quando diz lá que a glória de Deus permaneceu sobre o templo, ou habitou sobre o templo, a palavra ali é Shakam, e não Shekinah. Então não existe essa palavra, e essa palavra Shekinah é uma substantivação do verbo Shakam. Então, quando começar a tocar derrama Shekinah, você que escolhe se ela derrama ou se ela não, ela não derrama. Hã?
Derrame o seu cabode. Derrame o seu cabode. Nem rima. Mas é. Eu não quero fazer essa ligação, mas no vídeo eu digo que hoje as igrejas estão com tanta carnalidade, né? Quem sabe não é realmente perversidade, quem sabe se realmente não é a Shekinah que desceu, né? Pediu tanto. Isso é muito sério. Isso é muito sério no sentido de que, como é importante as coisas que nós fazemos, as coisas que nós damos ouvido, as coisas que nós cantamos sem saber, as coisas que nós, por falta de conhecimento, né? O não conhecimento da verdade nos faz escravos de uma mentira. Ok? Então, e nada nos escusa mas eu não sabia, Senhor. Claro, não sabia. Mas está pedindo com a boca, né? Então, que a gente saiba exatamente o que a gente está cantando, o que a gente está pedindo, o que a gente está orando. Que a gente saiba exatamente isso. Ok? Então, vamos voltar aqui ao 43, que eu tenho que terminar isso hoje. Então, me levou à porta. É isso? É. A porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Esse som de muitas águas também não é algo muito novo, melhor dizendo, não foi exclusivo de Ezequiel. Outros também, como por exemplo João, que também viu, quando ouviu o Senhor falando, viu que era um som de muitas águas. Mais ou menos essa questão aí. E a gente vai ver que essa profecia, essa simbologia das profecias dele, de Ezequiel, é repetida em muitas outras posteriores. Como, por exemplo, partes desse templo é visto por João no Apocalipse. Parte desse templo é visto por João no Apocalipse. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto do rio Quebar e caí sobre o meu rosto. Aquelas primeiras visões. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E o homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei nos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim as suas prostituições e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Aí ele está dizendo, levou ele para dentro do átrio, mostrou o trono, mostrou a glória e disse que o que ele tinha feito, ele o fez porque o povo de Israel, mesmo tendo a separação, mesmo assim eles entraram e cometeram aquilo que não deveriam ter cometido. Eles fizeram aquilo que não deveriam ter feito. E aí, mas mesmo assim, a resposta do Senhor é sempre de compaixão e de misericórdia pelo seu povo, né? E aí a promessa final ainda é: e eu habitarei no meio deles. Ok?
É muito interessante porque um dos nomes dados ao Senhor Jesus Cristo é Deus conosco. E a expressão que o apóstolo João utiliza para falar de Jesus é exatamente que ele habitou no meio de nós. Só que, claro, essa palavra habitou, que é utilizada, seria a palavra tabernaculou no meio de nós. Fez tabernáculo, fez tenda no meio de nós, fez morada no meio de nós. Né? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. E o João, quando chega lá, quando tem essa visão, ele também diz que o templo de Deus fez morada com o seu povo, no seu templo. É tanto que não necessita de sol, essa nova Jerusalém não necessita de sol, porque Deus é o nosso sol. Aí ele diz no versículo 10, Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa e a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e o cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar. Aí começa a dizer de novo. Qual era a lei da casa? A lei da casa é simples, só vai ter uma lei agora. Só vai ter basicamente uma lei agora. É que agora tudo é santíssimo. Acabou-se. Está entendendo a diferença? Entenderam a diferença do primeiro templo? Qual era a diferença aí do primeiro templo? Alguém pode me dizer? Exatamente. E agora como é que é? É tudo santo. Não há, é tudo santíssimo. Ou seja, aqueles que só podiam entrar no santíssimo ou no santo dos santos, né? Só podia entrar lá quem tivesse consagrado. Aqui, mas poderia entrar no átrio. Poderia estar na frente. Poderia entrar no átrio. Poderia entrar, à medida que fosse entrando mais para frente, mais para dentro do templo, mais consagrado seria, mais santíssimo a pessoa tinha que estar. E agora, esse templo, ele é em toda, e Deus faz escreve e diz isso, que a lei é essa, esta é a lei da casa, ou seja, é só uma, não são estas as leis. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Pronto. Tem o santo, tudo agora é santíssimo. Para chegar a Deus é necessário ser santo. Pronto. E aí ele começa a descrever mais uma vez, todas as coisas que devem ser purificadas e todo o ritual. E no capítulo 44 diz, Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. A porta do oriente estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, até ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por este mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Aqui vamos ler algumas coisinhas interessantes que tem aqui. Há uma profecia, exatamente como essa, que não lembro agora onde é que ele está, que o rei de Israel ia entrar pelo portão oriente. Né?
que era a entrada por onde realmente existe em Israel. Existe em Israel. Né? Existe o portão do Oriente. E aí o que é que acontece? Quem entrou por essa porta foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele entrou por essa porta. E então, essa porta hoje, que ainda existe em Israel, ela é fechada. A porta, que é chamada hoje a Porta Formosa, ela é fechada. Ela era famosa porque Israel tinha diversas portas e essa era realmente a Porta Formosa. Era bonita, era a altura dela ela era muito alta e feita de ouro, de bronze, qualquer coisa assim. Era uma porta muito, muito formosa. Essa porta ela foi fechada. Os muçulmanos, o que é que os muçulmanos fizeram? Claro que não são os muçulmanos. O inimigo que está por trás disso. Para que não se cumpra a profecia de que o rei fosse entrar pela porta, que o sacerdote pudesse entrar pela porta e servir ao templo. Para que essa profecia não fosse cumprida, eles fecharam e colocaram um cemitério do lado de fora. Eu já expliquei isso aqui. E aí não se pode... Essa profecia jamais seria cumprida. Jamais seria cumprida. Se o Messias não já tivesse entrado. Só que eles foram atrasados demais, né? Porque o Messias já entrou. Então, essa profecia, esse ritual, essa coisa que fizeram para tentar burlar a profecia, ou tentar fazer com que a profecia não se cumpra, na verdade aconteceu, tem um efeito oposto. Aí é que ele mostra que realmente a profecia foi cumprida por Jesus Cristo e não há outro que nós devemos aguardar, porque o portão já está fechado. E se o portão está fechado, o Messias não entrará por ela. Ok? E diz aqui... e diz, versículo 6, e dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes as ordenanças das minhas coisas sagradas. Antes vos constituíste a vós mesmos guardas da minha ordenança do meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová. Nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto, o sacrifício, e começa aqui a dizer tudo aquilo que vai ser feito com os levitas. Só que o que ele está querendo dizer aqui é que Deus instituiu uma forma certa que ele queria receber a adoração. Existia uma lei sacerdotal que aqueles sacerdotes deveriam obedecer. Coisas que não poderiam ser feitas dentro do templo. Nós sabemos que, infelizmente, chega à cabeça, né, do homem, e como o sacerdote era o mais influente de Israel, né, até inclusive em algumas ocasiões acima do rei, e então subia em sua cabeça, e muitas coisas aconteceram, como é o caso de terem inclusive sacrificado carne de porco, sacrificado porco no altar, que jamais isso poderia ter acontecido. Utilizaram o templo de Deus como lugar de prostituição também. Jamais isso deveria ter acontecido. Os levitas não fizeram o que deveria ser feito. E então, o que acontece? E acabou. Foi-se a glória de Deus. Né? Não. Há levitas. Há levitas. Eu falei aqui, ó, 2 ou 3. Eu falei aqui.
As tribos que sobraram são Benjamim, Judá e Levita. E os de Levi. Só que Deus prometeu que todas as tribos voltariam. Hoje em Israel existe a tribo de Levi. Existem os sacerdotes que já estão se preparando para a construção do templo. Não desse, mas do terceiro templo. O que é que acontece? Existe a tribo de Levi. Existem os judeus, os próprios. Agora, como é que Deus vai fazer surgir as outras 9 tribos? Sim. Vão estar os 12 de cada... 12, os 144 mil de... Hã? Não. No final dos... Como é que ele vai acontecer isso? Como é que vai acontecer isso? Jesus Cristo. Vou falar dos evangelhos. Tem lá uma passagem que diz assim: se Deus quiser, pode fazer dessa pedra ressuscitar filho de Abraão. Então isso não é para Deus. Ele sabe, ele conhece os seus, ele sabe onde estão os seus, a sua descendência e quem é quem. Então não cabe a nós conjecturar, ou se é alguma coisa simbólica que nós não sabemos, também pode ser. Não tira essa interpretação de ser apenas uma simbologia, que não sejam tribos reais que vão estar lá. Mas sim uma representação, como algumas pessoas dizem, que isso é uma representação das igrejas. Uma vez que existem as 12 tribos, que os 12 anciãos, as 12 não sei o que lá, e aqui dali representa a igreja em si, por causa dos 12 apóstolos lá. Ok? Onde é que eu estava? No 45? Aqui é muito interessante. Agora vamos para o 45. Aí diz assim: quando, pois, repartides a terra, por sorte e herança, ofereceis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será o santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, e ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhe servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, aí começa a dizer, quando a gente vê aqui, a primeira referência aqui é que ela é quadrada. Diz assim, cadê? Aqui. E será o santuário de 500, versículo 2. 500 com mais 500 em quadrado. Ou seja, e quando João vê a visão, tem a visão da Nova Jerusalém, ela é também quadrada. Por quê? Sei lá. E por favor, não vão perguntar a Deus por que lá em cima, tá bem? Não vão perder tempo perguntando assim, por que é quadrada? Não, tá bem? Deixa ele lá. Vai ter coisa mais importante para perguntar, Milena. Deixa eu ver onde é que está aqui para eu não passar desapercebida. Aqui, pronto. 47. Aí o 47 fala sobre as torrentes de águas purificadoras. Aqueles versículos muito bons para pregação pentecostal, mas isso aqui não é uma pregação nem tão pouco pentecostal. É um estudo da palavra, né? Então a gente vai ler de uma forma
correta a coisa aqui, sem uma aplicação prática para a nossa vida, mas logo em seguida a gente vai entender muitas coisas disso aqui. Diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, para o sul do altar. E ele me tirou pelo caminho das portas do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, e sendo levado ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Vamos parar aqui. Claro que isso é uma visão de um local, ele está vendo um local. Só que isso tem uma implicação prática. Como é que a gente sabe que isso tem implicação prática para a nossa vida? Porque, inclusive, este rio, ele é visto em diversas outras visões. Como, por exemplo, já que nós estamos usando aqui o livro do Apocalipse, João vê. E ele descreve esse rio, mesmo com essa mesma características, com plantas viventes de um lado do outro do rio, plantas que produzem o tempo certo. Joel também tem visão desse rio. Então nós temos aí diversas visões desse rio. Só que, como eu falei que existem profecias que têm duplo cumprimento, isso pode ser, sim, ele viu, mas tem uma simbologia muito forte para nós. Que isso representa, na interpretação simbólica da profecia, né, representa a igreja, representa o Espírito Santo. Isso é uma descrição, assim como nós olhamos para a profecia de Tiro e vemos lá, não era sobre o demônio, não era sobre Satanás, não era sobre Satanás, e nós enxergamos ali a visão de Satanás, a mesma coisa, a mesma simbologia, isso aqui era um rio de águas vivas, mas nós vemos isso, o Espírito Santo sobre a igreja. Já era uma demonstração do Espírito Santo sobre a igreja. E isso a gente quando prega sobre isto, fazendo a aplicação prática para a nossa vida, nós falamos exatamente que na igreja existe um rio. E infelizmente muitos estão com o Espírito nos tornozelos. Outros estão nos joelhos, outros estão no lombos. Mas existem águas mais profundas que só podem passar a nado. Vai ficar com as águas do Espírito. Quem não sabe nadar vai ficar com as águas do Espírito pelo tornozelo. Fica aí mesmo. Fica aí. Fica. Amém, Mila. Amém. Agarra-se a alguém que sabe nadar. É verdade. Vai de boia, mas vai, Laura. Morre afogado nas águas do Espírito, mas vai. É o que, Marco? Põe umas boias, põe nos braços, mas vai. Agora, o que a gente não pode é, sabendo que existem águas profundas, e nós nos contentarmos em águas nos pés. Nos contentarmos com águas nos pés. E o que é pior, porque assim,
Aí diz, e essa mensagem é linda, porque ela diz inclusive que neste rio do Espírito vão estar pescadores e farão grandes pescas. E nós sabemos que as grandes pescas são feitas dos bons peixes, são feitas pelo Espírito. Dos maus peixes, dos baiacus, do sei lá o quê. Aí você encontra formas do mundo para atrair para dentro da igreja e depois morre. Você morre de infarto porque não consegue segurar os próprios baiacus que colocou para dentro da igreja com a sua própria rede, com a sua própria vontade, com a sua própria... Quer trazer para a igreja? Quer. Mas só que a igreja, ela é uma reunião de pessoas. É uma reunião de pessoas e cada pessoa tem um mundo na sua cabeça, uma opinião, sei que, babá. Se não é o Espírito Santo o vínculo da nossa paz, se não é o Espírito Santo o vínculo da nossa paz, está lascado. Quem leva a igreja sem o Espírito Santo, quem acha que vai conseguir trazer e conseguir almas por eventos, sem a direção do Espírito Santo, por, sei lá, sem a direção do Espírito Santo, por diferença, sei lá, vamos todo mundo de shortinho para a igreja porque está na moda. Vamos agora colocar não sei o que na igreja que está na moda. Vamos colocar uns canhão de luz agora que está na moda. Ah, não, vamos deixar a igreja bastante moderna agora. Quer dizer, aí tem duas coisas. Ou o pastor não pastoreia, porque se for pastorear bode dá trabalho. Ou não pastoreia, ou vai tentar pastorear, vai tentar converter e vai morrer. E aí nós temos, infelizmente, um índice alto de pastores desviados, tentaram suicídio ou suicidaram, filhos de pastores, aqui em Portugal, que se suicidaram. É muito simples. Por quê? Porque quer fazer a obra com a própria mão. E não tem discernimento espiritual. Não tem discernimento espiritual e não tem tá que nem eu com a dura cerviz aqui, não consegue. O meu é toxicólogo. Mas não consegue se curvar à vontade de Deus. Sabe o que é se curvar à vontade de Deus? Natan. Busca lá, Natan. Davi chegou para Natan e disse: Natan, estou com um propósito lindo no meu coração. Vou pegar todo o meu dinheiro e vou construir um templo para Deus. O que achas, Natan, o profeta? Homem de Deus. Não pensou, né? E, melhor dizendo, até pensou e raciocinou humanamente. O cara é segundo o coração de Deus. É rei, tem dinheiro. Oi, essa obra é de Deus. Aleluia. Vai contigo, homem, segundo o coração de Deus. Varão valoroso. Aleluia. Aí saiu da presença do rei. Aí quando chega, não sei nem se chegou em casa, Deus disse assim, ó, volta lá que eu não disse isso para... Eu não disse isso. Agora imagina... Oi, Davi. Não foi profecia que eu dei ontem não, tá? Que dali foi um... Não, acho que a questão... Davi não ia fazer isso, mas tipo... Se fosse hoje... Imagina Natan no dia de hoje.
Então, os pastores tomam a decisão. Deus diz não, mas peraí, agora eu já tomei a decisão. Como é que eu vou dizer que não? Não, e depois vou perder a minha credibilidade. Como é que é isso? Vamos em frente. Né? Fazer as coisas sem a direção de Deus. Pode fazer? Pode, claro que pode. Olha o coitado do Natan. Aí Deus fala agora, vai lá e diz que não. E só que muitos pastores hoje têm essa querem ser maiores do que Deus. Infelizmente é isso que nós temos. Maiores do que Deus. Conselhos melhores do que a Bíblia. E aí, o mundo precisa agora de uma reforma da reforma. Então, as correntes, o que que nós precisamos para curar as feridas, para curar as mazelas, para curar as doenças da alma? O que nós precisamos? Banhar-se no rio. Nesse rio de águas que purificam. De águas purificadoras. Passar por esse rio. João Paulo levou a sair encharcado, mas vai. Mas é que eu dei chapinha, mas vai. Nas águas a gente tem que buscar isso. Agora, não dá. Já pegando o gancho no que Mila falou, e aí é o que muitas vezes acontece, é segurar em outra pessoa que não sabe nadar. Que nem que fosse ao fundo, não vai para canto nenhum, fica lá, eu tenho medo, eu também tenho medo, não vai. Né? Então, mas João Paulo, como é que eu faço então? Vai orar e buscar a Deus, que Ele te dá a revelação. Amém? Para concluir, ele vem começando aqui a falar agora, saindo do templo e falando da história de Israel, da terra de Israel. Ele diz assim diz o Senhor, versículo 13, assim diz o Senhor Jeová, este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós, herdeiros, tanto um como o outro. E começa aqui a dizer exatamente como vai ser. Deus não é só arquiteto, mas é também urbanista, dividiu a cidade como ele queria. Só que esta cidade é diferente da cidade tomada por Josué. Completamente diferente. A disposição é diferente. Deus, ele não deu ao povo de Israel a divisão da terra, como deveria ser a divisão das terras. A gente sabe bem que Deus não tinha dado a divisão da terra do Rio Jordão, né, olhando assim de cima para baixo, Rio Jordão para a direita. Estava aqui perto do mar, tudo que tinha do mar para o Rio Jordão, era o que Deus tinha dado. Mas nós sabemos que quando foi lá, o povo viu que aquela terra era boa e até Josué disse assim, não, você quer ficar aqui antes de atravessar o rio, pode ficar com essa terra aqui antes de atravessar o rio, mas você vai atravessar o rio, vai lutar com todo mundo e depois você volta aqui para estabelecer-se aqui. Mas Deus não queria, não era inicialmente. Então, nessa terra aqui está toda a parte que hoje chama-se Cisjordânia, né? Depois do Jordão, é Transjordânia. Portanto, a terra de Gileade não é dada ao povo de Israel. É só aquela faixazinha ali do Jordão, entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. Ok? E aí, ele começa a dizer aqui todas as ofertas que deverá ser, os sacerdotes que deverão ser. Começa a dizer todas as características da cidade que nós não vamos ler, porque não nos interessa. Mas, para já, né? Nos interessa para uma leitura em casa. Mas para o estudo de hoje, não.
Versículo 31, para que possamos terminar, 48, 31, diz assim: as portas da cidade serão conforme os nomes da tribo de Israel, o que João também vê no Apocalipse. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra da porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas, 3 portas, porta de Simeão, uma porta de Issacar, Zebulon, papapá. A banda do Ocidente, 4.500 medidas, papapá, todas as portas da cidade. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será o quê? Que em hebraico significa Yahvé chamar. Yahvé chamar. Em hebraico. O que significa não o Senhor está ali, significa o Senhor está aqui. Né? Yahvé chamar. Por acaso, são poucas as... Geralmente usa-se o termo Jeová. Jeová Rafá, né? Jeová Nissi, Jeová Jireh. Mas chamar, usam sempre Yahvé chamar. Não sei porquê no chamar decidem colocar o Yahvé. Acho que fica mais bonito Yahvé chamar do que Jeová chamar. Yahvé chamar. E o nome desta cidade será o Senhor está ali. Agora, para encerrar esse livro de Ezequiel, o que é que nós aprendemos com ele? João Paulo, tantas coisas. Não. O sentido desse livro todo conclui-se aqui. Nesse último versículo que nós lemos. O Senhor está aqui. O povo está na cidade estranha. Não sabe o que serão deles. Foram retirados tudo. E Deus lhe dá a promessa de que a sua descendência retornará, voltará e habitará numa terra. Que não é somente a terra de Israel. Não é somente a terra de Israel, a terra que eu vos prometi. Mas eu, o próprio Deus, vou morar convosco. E vocês serão para sempre meus. E essa promessa, ela é refeita no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, Joel. Então, essa intenção, Isaías, essa promessa de que Deus virá e habitará conosco, ainda que para isso ele tenha que refazer esse sistema de terra, planeta Terra, ainda que isso ele tenha que fazer muita coisa, mas, e aí o primeiro derramamento do Espírito, primeiro rio de águas purificadoras já foi derramado. O primeiro derramamento do Espírito já foi derramado. A presença de Deus já está conosco. E nós somos, aqui, uma preparação para uma vida que teremos lá. E por isso que muitos serão reprovados, serão chumbados. Nós não somos seres. Engraçado, quem disse isso não foi um cristão. Nós não somos seres carnais, de carne, passando por uma experiência espiritual na igreja. Não somos. Nós somos seres espirituais, passando por uma experiência carnal nesta terra. E a verdade é isso. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, em que nós aprendemos de Ti. Obrigado, Senhor, pelo encerramento do livro de Ezequiel. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz entender mais e mais, Senhor, as Tuas promessas, nos faz entender mais e mais, Senhor, a Tua palavra e faz com que cada um aqui, Deus, mergulhe em águas profundas. Faz com que cada um aqui, Senhor, saia do raso, Deus, e mergulhe em águas profundas do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz e que os anjos do Senhor nos acompanhem. Daniel.